Um outro corte na internet que viralizou foi um blog de fofoca colocando esposa diz que seu esposo foi ao Legendários e lá escutou de Deus que tinha que ficar com a sua amante e largou a família. Aí 30 mil comentários. Aí, você sabe, a gente que pensa um pouquinho já sabe, poxa, isso é uma ignorância sem fim. Deus nunca falaria isso pra uma pessoa. Nunca. E se tivesse na cabeça da pessoa a loucura, achando que Deus falou, não tem nada a ver com o Legendário, né? Não. Ou seja, porque o Legendários é justamente para aproximar a família, não é isso? Sí. Mira, e não para separá-la. Totalmente. Totalmente. Nosotros decimos la Nós familia dizemos que a família no se abandona. não se abandona. Entonces precisamos entender nosotros Então precisamos entender nós. hay gente que va a las iglesias. Há pessoas que vão às A igrejas, las iglesias. mas o fato de ir a uma igreja não garante que elas já tenham sido transformadas. A los métodos. Então tem pessoas que participam dos métodos, que recebem os cursos, Larga el pecado es pecado. mas a realidade é que o pecado é pecado e o homem é homem. Hacer muchas veces, E ele a veces, muitas vezes quer fazer, culpa a Dios, e ele culpa a Deus sus cosas pícaras que él quiere das hacer. coisas safadas que ele quer fazer, entendeu? Oro por esa mujer. E eu oro por essa mulher. Me da pena, Eu fico com muita dó, pero el error es su mas o esposa, erro é do no el esposo, movimiento. não do movimento. Quais são as soluções que você acredita que o Legendário oferece para os homens? Quais são as 3 principais soluções que você percebe no testemunho deles depois que o Legendários oferece? Oh, wow. Mira, lo primero es que ellos O primeiro é que eles dizem, terminan terminam lo que empezaron. o que começaram. Muchos de ellos Muitos deles empezaron en la escuela, começaram a escola, fueron a la universidad, foram para a pero faculdade, no terminaron mas não la terminaram universidad. a faculdade. Muchos de ellos Muitos deles empezaron sus proyectos, começaram seus sus projetos, emprendimientos. seus La empreendimentos. primera gran ganancia Sabe, que tienen o primeiro grande ganho que eles têm es que terminan lo que comienzan. é que eles terminam aquilo que eles começaram. Eso es algo. Isso é algo. Y otra de las cosas que E outra ellos das vienen coisas diciendo es, que eles têm dito wow, é: uau, no estoy solo. eu não estou só. Puedo llorar con alguien. Posso chorar com alguém. Puedo abrir mi corazón con Posso abrir meu coração com Y alguém. esa persona no va a machucar mi E corazón. essa pessoa não vai machucar meu coração. Y la confianza, E a Tiago, confiança, la Thiago, confianza lo es todo en a este mundo. confiança é tudo nesse mundo. Y cuando el hombre E recupera quando o homem la recupera confianza a en sí mismo, confiança em si mesmo, recupera. Y nosotros solo confiamos e nós só confiamos en lo que no falla. no que não falha. Entonces a los hombres les enseñamos Aos homens nós a ensinamos no fallar. a não falhar. Que cuando fallen, E quando eles falhem, sepan cómo tratar con el fallo. saibam como lidar com as Son las falhas. cosas que la gente Essas são rescata. as coisas que as pessoas terceira, resgatam. me pediste E a 3. terceira, você me pediu La 3. tercera es A terceira é pelear por tu familia, lutar pela sua pelear família, por tus hijos, lutar pelos seus ver que filhos, tus hijos ver que seus filhos, a los ojos, olhar aos olhos dos y seus decirles, filhos hijos, e lhes dizer: filhos, aquí estoy, eu estou aqui, te voy a amar, eu vou te amar, te voy a cuidar. eu vou cuidar de você. Siempre he pensado en esto. Eu sempre pensei o seguinte: Esto que voy a decir es una locura. o que eu vou falar é uma loucura. Y si yo un día E se um dia eu cometo una falta moral, cometer uma falta moral? nunca pensamos en esto. Sabe, porque a gente nunca Si yo pensa sobre traiciono a mi isso. esposa, Mas e se eu trair minha esposa? ¿qué pasaría a mi alrededor? O que aconteceria ao meu redor? ¿Qué pensarían mis hijos? O que meus filhos ¿Qué pensariam? pensaría mi esposa? O que a minha esposa ¿Qué pensaria? pensarían mis funcionarios? O que meus funcionários pensariam? Entonces, Então, nosotros decimos hombres nós inquebrantables. falamos homens inquebrantáveis. Sé que es difícil ser E inquebrantable. eu sei que é difícil ser Desde la inquebrantável. comida es difícil ser Até inquebrantable. pensando na comida é Você difícil viene ser aqui a Brasil. inquebrantável. Você chega aqui no Brasil, Yo sueño E eu en las sonho noches abro los às ojos, noites, el e eu abro os pan de olhos e o queso pão aparece de por todos queijo lados, aparece em todo el canto, açaí, o siento que me açaí, inunda, e eu sinto que me inunda. es difícil la palabra É difícil a palavra pero si no colocas inquebrantável. una barra, Mas se você não colocar um patamar, porque la barra ya está hasta abajo, porque o patamar já está bem te baixo, levantar, então nós temos que vai elevar o darte patamar. esperanza a ti, a mí. Vai nos encher de esperança a mim e a você e acreditar que sim, é possível, que sim vamos conseguir. Muito bom. A maioria das críticas que a gente vê hoje está relacionado a essa questão de eu tenho que fazer algo para ser homem. Você acha que por que um movimento de hombridade ofende tanto as pessoas? Hay muchos intereses en medio de Tem eso. muitos interesses no Hay meio muchos disso. intereses. Tem muitos interesses. Lo que pasa es que O que acontece é que el hombre ha o herido. homem feriu muito. Entonces, cuando hieres mucho, Então, quando você fere muito, existe la duda existe a dúvida si de verdad se de va a haber un verdade cambio.
vai ter uma mudança. Lo primero que hago Então, a primeira coisa que eu es faço pedirle perdón a las é pedir mujeres perdão às mulheres por todo lo que los hombres por hemos hecho. tudo que nós homens temos feito. Y esto va a generar una controversia. E isso gerará Mira, uma la controvérsia. humildad, la Porque hombría a humildade es el elefante da hombria blanco é o elefante en branco la sociedad. da sociedade. Es ese elefante É o en la sala, elefante na sala, metido a lo grande. bem grandão. Por eso es que esto está dando E de é qué por isso hablar. que tudo isso No está me se falando preocupa muito. que dé de qué hablar. Eu não me preocupo que Media vez estejam exista en falando, nosotros integridad, porque à medida que haja integridade em nós, lealtad, lealdade, respeto. respeito, amor. Uhum. Você acha que a nossa geração está fraca de homens, de hombridade? Nós temos um problema sério com isso? Total. Totalmente. Me dá um exemplo. Mira la plática que tuve el otro día. Olha a conversa que eu tive outro dia. Estoy sentado Eu estava sentado en el aeropuerto de Barajas, No aeropuerto de Madrid. de Madrid, em Estaba Barajas. sentado en ese lugar. Eu estava sentado lá. Pregunto, estaba escribiendo una parte de mi libro. E eu estava escrevendo parte Pergunta do a meu uma livro. mulher. Do meu livro, e eu perguntei para uma mulher. Disculpe, Falei, licença, ¿qué piensa usted de la relación entre hombres y o mujeres? que você acha do relacionamento entre homens e mulheres? Pero nunca me imaginé esta respuesta. E eu nunca me imaginei a resposta dela. ¿Quiere la verdad? Me dijo. E ela falou, você quer a verdade? Sí, Eu falei, sim, que ya no lo necesitamos. que nós não precisamos mais dos homens. Trabajo duro, Eu trabalho duro, nosotros hacemos. nós fazemos trabalho duro. Nosotros hacemos trabajo inteligente. Trabalho inteligente, Estamos más capacitados. nós estamos mais Ella me capacitadas. decía, revisa E ela falava, revisa las estadísticas. as Estamos estatísticas. sobre... De sobremaneira estamos Estamos capacitadas. arriba de la Acima capacidad del hombre. Da capacidade intelectual do homem para dirigir, Y fazer. la mujer empezó a hablar todo E a desde mulher la herida. começou a dizer a partir do lugar Pero da después ferida. dijo esto, Mas aí ela disse o seguinte: pero también te quiero decir algo. mas também quero te dizer algo. Quisiera tener hijos. Eu gostaria de ter filhos. No quisiera llegar a la vejez Eu não gostaria de chegar na velhice sola. sozinha. Tengo ustedes dicen caballería. Cabeleira. Cabeleireiro. Tengo una Salão salón de belleza Eu tenho um salão de beleza. y yo le doy trabajo a muchas personas. E eu dou trabalho para muitas llego a mi pessoas. casa, Mas eu chego na minha Siento casa sola. e eu me sinto só. Preciso de esto. E eu preciso Esa disso. fue la primera plática Essa foi a nossa primeira Na segunda. conversa. Na con segunda, muchos de mis amigos. com muitos dos meus amigos. 3 familias. 3 famílias. En una semana Em uma semana. me dicen, Chepe, Falaram, Tchepê, tengo un problema. eu tô com um problema. Mis hijas Minhas filhas son sharp, são afiadas. son muy Son rápidas. rápidas. La empresa creo que va a ir por acá. A empresa, acho que tá indo pra lá. Mi hijo tiene Mas o miedo. meu filho, ele tem medo. Mi hijo le da miedo fracasar. Meu filho tá com medo de Mi hijo fracassar. está un poco Meu filho fica mais recuado. Las hermanas, As las irmãs las mandam hermanas la nele, gobiernan. governam Y ele. empezamos otra familia. E aí outra Luego família. E aí outra Puse a família. pensar y E dije, eu comecei a pensar e falei, gente, é verdade. empezamos a hacer el proyecto Pais Hijos. Então começamos a fazer um projeto Pais e Y Filhos. no te imaginas E ver a você los não hijos se imagina ver aos filhos homens aprendendo cosas de hombres. coisas de Uno de homem. los mayores problemas Um dos maiores es problemas que educacionalmente é que el educacionalmente 76%, 76%, el 24%, 24%, solo el 24% só o de 24% los maestros dos professores son hombres. são homens. El O 76%. 76%, Un aplauso para ellas. um aplauso para elas, uma Porque salva de no palmas. abandonaron la cátedra. Porque elas não abandonaram a Pero cátedra. nosotros sí abandonamos la cátedra. Mas nós, homens, abandonamos a Entonces cátedra. precisamos que los Então papás vuelvan a precisamos enseñar. que os papais voltem a ensinar. É interessante isso porque já se passaram 100 mil pessoas pelo Legendários, mais ou menos? Sí, ahora pasamos. Agora passamos a... Sabemos el número, Sabemos o número, lo sabemos bien. sabemos bem. Y quiero contar de dónde nacieron los números. E eu quero Si contar puedo, de onde claro, vieram por os números. favor. Posso contar? Bueno, el legendario número 1 es Jesús. O legendário número 1 é Jesus. Y todos seguimos al legendario número 1. Todos nós seguimos o legendário número 1. Entonces, después de eso, entregamos Depois disso, entregamos sus bonés. nos seus bonés, Nosotros entregamos un número. nós entregamos um número a cada Y esto pessoa. nació desde el primer top. E isso nasceu desde o primeiro top. Le dimos a los hombres un número. E entregamos aos homens um Porque número, confieso algo. porque eu confesso algo. Cuando los vi a caminar, Quando eu vi eles caminhando, todos ellos, todos eles na montanha, yo mismo, eu mesmo, con el prejuicio, com y prejuízo, los conocía com a todos. preconceito. E eu conhecia todos eles. Yo empecé a decir, Mas eu tinha o preconceito de, caraca, es el que esse debe dinero. cara aí tá devendo Este que dinheiro. está ahí
Esse daí es el que siempre está acomodado. é o que sempre está acomodado. Esposa está A esposa dele, decepcionada dele. Este que decepcionadíssima. está ahí, Esse ese ali, es el pícaro esse é o safado. que prestó dinero a todos Prestou y no dinheiro pagó. para todo mundo e Este não que está ahí, pagou. Esse ese que é o outro ali traicionó. Este é o que que está- traiu. Esse esse- dali. Yo mismo, y en ese momento, E eu mesmo, naquele momento, escuché la voz de Dios. eu ouvi a voz de Deus. Fui iluminado por Eu Dios. fui iluminado por Creo que la Deus. forma correcta de decir. Acho que foi a forma incorreta de dizer. Y Dios me dijo, E o Senhor me disse: si tú no vas a creer en ellos, se você não vai acreditar no me neles, funciona. não vai dar certo. Dales algo nuevo Lhes dê algo novo que cuidar. que cuidar. Muchos de esos hombres Muitos desses homens destruyeron su nombre, destruíram os seus nomes, destruyeron su reputación, destruíram sua reputação, destruyeron su legado. destruíram o seu legado. No tienen nada que dejar. Eles não têm nada para deixar a seus filhos. Ahora muchos legendarios Agora, muitos legendários, en COVID o en esta época pasaron nessa la época, presencia de Dios, passaram para a presença de Deus. dejaban sus bonés. Que já faleceram, Que fa- es- deixaram seus bonés Sus bonés dejaron sus bonés para sus filhos. de herança para os seus filhos. Eso es valor. Isso é valor. Eso es valor. Isso é valor. Agora, por que tanta gente na internet, é lógico que a gente sabe que é uma ignorância sem fim e tal, mas acusa o Legendário de ser uma mistura de marketing e fé? Oh, mira. Todo lo que es bueno, Tudo aquilo que é bom, el mercado lo quiere. o mercado quer. Y eso es marketing. E isso é marketing. Aprendí de Jesús Aprendi de Jesus que los wow, que os wow, la sorprender. o surpreender. Aquí en Brasil usan wow. Uau. Aqui no Brasil eles falam, né? Wow. Los wow Os wow generan WOM. geram WOM. Da la vuelta a la... Dá a volta. ¿Verdad? Vira o Vira. Y dado. cuando vira esto, sí, WOM significa word of mouth. Word of mouth. Las redes sociales funcionan. As redes sociais funcionam do boca a boca. Entonces Jesús fue experto en E hacer wow. Jesus, ele era muito entendido em como gerar wows. Entonces, no es marketing, Então não é marketing. es que está sanando mucho É dolor. que simplesmente está curando muita dor existente na sociedade. Es normal. E por isso que as pessoas estão falando, e é normal. Solo hablan de lo que es bueno. Só falam do que é bom.